Olá, irmãos! Hoje nós vamos meditar a respeito do primeiro capítulo de Hebreus. A importância do estudo desse primeiro capítulo da carta aos Hebreus é a questão da revelação de Deus aos judeus. Nós sabemos que Deus se revelou de muitas formas no passado, assim como diz o texto no versículo 1 de Hebreus, do capítulo 1. Vamos ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, a palavra de Deus ela nos afirma que Deus, ao longo da história, vem falando conosco através dos profetas e de outras formas também. O que nós precisamos considerar aqui nesses primeiros 4 versículos é a sublimidade da revelação de Deus em Cristo, o valor, a importância, a forma definitiva dessa revelação de Deus. Deus em Cristo, em Jesus Cristo, ele se revela de forma cabal, de forma definitiva. E é importante também a gente considerar no versículo que está escrito, falando outrora a Deus de muitas formas aos profetas. Então aqui nós vemos que Deus fala, diferente dos falsos deuses ou dos ídolos dos homens. Deus fala, ele não é um Deus ausente, mas é um Deus que se relaciona com a sua criação, com os anjos, com os homens, com toda a sua obra. O autor de Hebreus ele está preocupado que os judeus eles retornem a uma prática do judaísmo, onde está ausente essa revelação completa de Deus. E eles então voltariam para uma prática que seria sombra, seria incompleta, seria imperfeita e, por final, seria ineficaz em termos de relacionamento com Deus. Portanto, o autor de Hebreus, ele exorta a igreja para que seja firme. Por que a revelação de Jesus Cristo é superior às revelações de Deus ocorridas no Velho Testamento? Por alguns motivos. Um deles é que a revelação de Cristo ela é única. A partir do momento em que Deus fez-se homem em Jesus, ele se revelou total e plenamente à sua igreja, ao povo de Israel, e não há mais revelações posteriores a isso. Portanto, a palavra de Deus registrada que hoje nós temos como a Bíblia, ela é a revelação total, não há outra revelação além dela. Apesar disso, da revelação de Deus estar completa em Cristo, Deus ainda continua falando com a sua igreja, mas ele fala por meio da palavra escrita e da ação do Espírito Santo, nos dando entendimento. Também nós devemos considerar a forma da revelação. Antes, Deus, por muitas maneiras, falou muitas vezes aos profetas, mas agora Deus mudou a forma da revelação. Ele não fala mais de muitas maneiras, mas de uma única maneira, por meio de Jesus Cristo, pessoalmente. Outra coisa também importante a considerarmos é o tempo da revelação. A revelação de Deus em Cristo, ela divide o tempo. A partir da revelação de Deus em Cristo, inicia-se o conhecido final dos tempos. Na agenda de Deus não há outro evento esperado a não ser o juízo. Outra questão também sobre essa revelação é a pessoa que nós devemos considerar. Antes, o Senhor falou de muitas maneiras, muitas vezes, aos profetas, mas agora ele falou pelo seu Filho. E essa informação é muito relevante. Vamos dar uma lida nos versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A relevância de ele ter se revelado por Cristo é que ele, Deus, se fez pessoalmente presente nessa revelação. Deus, ele se manifestou. Então nós temos aqui a pessoa de Cristo, que é simplesmente o herdeiro de Deus. Ele é simplesmente o criador de todo o universo. Ele é simplesmente a expressão exata do ser de Deus. Vamos dar uma lida no versículo 3 do primeiro capítulo de Hebreus para a gente ver isso. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a presença de Deus, ela é marcante, é totalmente relevante e superior à revelação de Deus feitas de muitas maneiras e muitas vezes aos profetas. Agora foi uma revelação cabal e definitiva, perfeita e completa da presença de Deus, da revelação do ser de Deus. Se a gente considerar então a revelação pelos profetas e a revelação por Cristo, nós devemos observar duas situações. Primeiro, Jesus, ele é o sustentador de toda a criação. Os profetas, como seres humanos que são dependentes dessa criação para se sustentarem. Segundo, Jesus realizou o sacrifício perfeito e eficaz, o sacrifício realizado pelos profetas nos rituais judaicos eram imperfeitos e por isso incompletos, de onde são ineficazes. Outra coisa, Jesus vive eternamente, já os profetas viveram e morreram. Devemos considerar que o autor de Hebreus estava muito preocupado com os judeus cristãos da época, com o temor deles voltarem às práticas do judaísmo, porque eles estavam sendo assediados para isso. Mas voltar às práticas do judaísmo seria trocar a revelação completa, perfeita, gloriosa de Deus pela revelação de Deus feita no Velho Testamento de muitas maneiras, muitas vezes aos profetas, que são revelações incompletas, sombras do que viriam no futuro. Para a igreja cristã de hoje, a mensagem aos Hebreus, ela nos exorta a perseverarmos na fé, mesmo em tempos de aflição, porque nós devemos considerar que a terra é o lugar do castigo destinado para Adão. Então a terra não é um lugar de passeio. Com certeza teremos aflição aqui nesta terra, mas ele nos exorta a perseverar. Nós somos aqui nesta terra peregrinos. Também o autor de Hebreus nos exorta com essa mensagem que envia aos judeus cristãos para termos cuidados com falsas práticas doutrinárias que aconteciam naquela igreja e que ainda hoje acontecem. Por exemplo, não é admissível culto a anjos. Por exemplo, não é admissível novas revelações de Deus que não tenham sido as do Velho Testamento e cabalmente em Cristo Jesus. Também não é admissível práticas de judaísmo dentro dos cultos evangélicos, porque aquelas práticas nada mais eram do que uma indicação, um apontamento, a sombra da perfeição que viria no futuro e se realizou em Cristo. Portanto, a carta aos Hebreus, ela nos exorta a termos muito cuidado e sermos perseverantes. Vamos fazer uma leitura do texto que está nos versículos 5 a 14 de Hebreus primeiro, para a gente fazer uma comparação entre Cristo e os anjos. Leiamos. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda
Quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então nós vemos a presença do anjo ou dos anjos na vida da igreja como uma presença muito marcante. Isso não acontece apenas na fé cristã. Muitas religiões, a presença angelical ela é importante, marcante. Nós temos, por exemplo, a revelação feita teoricamente, né, supostamente, a revelação de um anjo feita a Joseph Smith entre os mormons, que o anjo Moroni teria lhe revelado a verdadeira face de Deus. Ou, igualmente, no islamismo, o anjo Gabriel teria feito revelações de Deus a Maomé, o que não é aceitável absolutamente. Mas, por incrível que pareça, dentro do próprio judaísmo, é crido que as tábuas da lei que foram entregues a Moisés no alto do monte teriam sido entregues por anjos. Então, os próprios judeus têm uma admiração, um respeito muito grande pelas figuras angelicais. E, de fato, elas foram relevantes no Velho Testamento, elas estiveram presentes em vários episódios, mas isso não confere a elas glória, poder, majestade ou reino, como é o caso de Cristo. Portanto, não podem ser aceitas cultos ou adorações a anjos. Não é admissível, não é aceitável. Os judeus tinham na revelação escrita da palavra dada a Moisés a autoridade máxima da revelação de Deus, particularmente porque teria sido dada por anjos a Moisés. Então, em função disso, o autor de Hebreus ele faz uma série de comparações entre a glória, o poder, a majestade de Jesus com os anjos, para que fique claro e estabelecido que a autoridade maior ou superior é de Deus, é de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, com relação ao Pai, uma comparação. Se nós formos observar, Jesus é filho de Deus. Anjos são ministros de Deus. São feitos labaredas de fogo. É o que diz a palavra que está no verso 5. Então, nós temos ali uma diferença absurda da natureza de Cristo em relação à natureza dos anjos. Jesus, por natureza, por ser descendente natural de Deus, por ser Deus, ser a própria pessoa de Deus, a exata manifestação do ser de Deus, Jesus é Deus e os anjos são criaturas, são criados por Deus. Quem criou Deus? Deus é autoexistente, não existe criador. Portanto, não se pode comparar, pela sua natureza, Jesus e os anjos. Jesus é superior aos anjos. Quanto à posição ocupada, Jesus foi colocado, após a sua morte e ascensão aos céus, à destra de Deus para reinar. Os anjos são apenas servos de Jesus que vêm para ministrar à igreja, para ministrar aos salvos, conforme está registrado no versículo 7. Já quanto à natureza, Jesus ele é eterno, imutável. Sendo Deus, Jesus é eterno. Já os anjos, por sua vez, não são imutáveis e nem são eternos, porque eles foram criados a partir de um determinado momento, eles passaram a existir.
Ainda que eles tenham vida eterna para o futuro, eles não têm existência eterna para o passado, o que já não é igual a Cristo, que sendo Deus é eterno, de infinito a infinito. Não existe princípio nem fim. Já os anjos são mutáveis. Tanto é que houve entre os anjos uma rebelião contra Deus, e alguns dos anjos foram precipitados porque abdicaram de servir a Deus, de serem fiéis a Deus, e pecaram contra Deus, tornando-se os demônios que a gente conhece, o diabo, Satanás, seus demônios, que estão reservados para o inferno. A mensagem do autor da carta aos Hebreus para os judeus cristãos de então, com relação a essa comparação de Jesus com os anjos, era por que trocar a revelação perfeita, gloriosa de Deus em Cristo por uma revelação anterior pelos profetas, que eram homens imperfeitos, pecaminosos e cujo sacrifício que ofereciam eram incapazes de perdoar pecados. Já o sacrifício de Cristo era perfeito e capaz. Não faz sentido eles trocarem a gloriosa revelação de Deus em Cristo por uma revelação inferior. A revelação de Cristo é superior. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, e o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos rituais judaicos. Agora, a nós, Igreja de Cristo, fica o recado. Nós devemos adorar única e exclusivamente a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Não podemos abrir mão de adorar apenas a Cristo. Não há nenhuma passagem na Bíblia que menciona que o homem deve ter comunicação ou conversar com anjos. O homem não deve fazer isso. E, inclusive, é um perigo para nós, porque nós humanos temos um coração corrompido, um coração tendencioso à prática do pecado. Com quase certeza nós praticaríamos a idolatria. Isso é um fato que ocorreu com João, por exemplo, não que ele praticou idolatria, mas um engano que eu quero dizer. João, na visão do Apocalipse, após ter sido concluída o juízo de Deus, ele viu a glória de Deus, da vitória e do triunfo de Cristo, e um anjo se apresentou a ele para lhe dizer que registrasse tudo, e ele então ficou ali passado, admirado com aquela presença angelical, se abaixou e se curvou para adorá-lo, e o anjo exortou. Vamos dar uma lida nisso? Está lá em Apocalipse 19:10. Vamos ler. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Portanto, o risco que nós temos de nos relacionarmos com anjos e achar que devemos ministrar algum culto, alguma adoração a eles, é idolatria, é pecado. Os próprios anjos foram ordenados a adorarem a Cristo, a Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Portanto, não cabe. Outra coisa também, o diabo, ele é um anjo. Ele é um anjo caído que foi precipitado, foi condenado e vai sofrer as consequências do juízo. Portanto, não devemos absolutamente abrir precedentes para qualquer figura estranha no culto a Deus, nem judaísmo, nem culto a anjos, nem revelações novas. O autor de Hebreus está muito preocupado com isso. E primeiro capítulo dessa carta fica então firmado esses conceitos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, a revelação única, final, que Deus fez aos homens depois de haver se revelado de muitas maneiras, muitas vezes aos profetas, aos pais pelos profetas. Agora ele se revelou a nós por Cristo. Por fim, ele falou: olha, Jesus é superior a profetas, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a anjos. O sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício do ritual judaico. Portanto, não voltem às práticas judaicas. E a igreja contemporânea, não procurem práticas de homens. Mantenham-se fiéis a Jesus Cristo
e Deus há de nos abençoar e nos livrar de todo mal. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Continue aí conosco para o próximo estudo sobre Hebreus. Vamos nessa.